Bom, gente, eu gostaria de começar apresentando para vocês isso aqui, ó. Eu mostrei isso aqui um dia, numa sexta-feira, no Power Night. O que é isso? Melhor presente do mundo. Isso aqui foi um desenho que eu ganhei do meu filho Éden, de 3 anos. Primeiro presente do Dia dos Pais que ele me deu. Gente, olha aqui, que talento incrível. Vocês podem perceber os traços de um futuro Van Gogh, né? Então, cara, impressionante isso aqui. Ele chegou no elevador e disse: papai, tá aqui, ó, Feliz Dia dos Pais. Me entregou. Aí tinha gente subindo junto, a pessoa falou: ai, que lindo. Ele começou a explicar: esse aqui é meu pai, ele tá zangado. E eu falei: por que eu estou zangado aqui no desenho? É porque o Éden desobedeceu. Eu falei: beleza, então tá tudo certo. Para você, isso aqui é algo que a professora fez, né? Para mim, cara, é uma obra de arte. Eu deixo isso aqui no meu escritório, isso aqui me empolga, isso aqui me inspira, porque é um presente muito, muito simples, mas de todo o coração. É algo que faz o meu coração, como coração de pai, ficar agradecido e mais apaixonado por Jesus, por Ele ter me dado um presente como Éden, né? E eu começo mostrando isso para vocês, porque muitas vezes nós achamos que para agradar a Deus a gente precisa fazer uma coisa surreal, né? A gente precisa fazer algo muito especial, muito sobrenatural. E o segredo que eu quero compartilhar com você é tão simples como fazer isso, mas tem o poder de revolucionar a sua vida com Jesus para todo sempre. Eu acredito que o Espírito Santo está nos convidando como igreja para um lugar mais profundo, para um lugar mais íntimo na presença dele, né? Um dia estava lá no meu escritório e o Éden fez uma grande surpresa para mim também. E Deus fala muito através dos meus filhos comigo. Eu estava lá e sabe aquele dia que você não sabe como é que você vai pagar tanto boleto, parece que eles estão se multiplicando, sabe? E tanto problema e tanta coisa que eu tinha que resolver, e eu estava lá: Jesus, como é que eu vou fazer e tal? E aí ele abre a porta do escritório, ele entra e fala assim: papai, para tudo. Eu falei: como assim, rapaz, para tudo? Tem que pagar, inclusive, conta sua aqui. Ele: para aí, para tudo, papai. Subiu no meu colo e disse assim: eu preciso dizer, eu te amo, papai. Ai, meu Deus, eu falei: cara, que maravilhoso. Eu fiquei abraçado com aquele neném só lá, né? E Deus falou assim comigo: que tal fazer a mesma coisa comigo agora? Por que você está procurando a solução para isso na força do seu braço? Você está esquecendo que a solução está na minha presença? Cara, você já parou para imaginar quantas vezes a gente age assim? A gente tenta resolver a nossa vida do nosso jeito, da nossa forma. A gente tenta de todo jeito. Quando a gente está encurralado e que não existe mais saída, aí a gente pensa: que tal orar? Mas tem que ser o contrário. Deus quer colocar esse peso que você dá à sua vida de oração de cabeça para baixo hoje. Ele quer colocar isso no seu coração como a tua prioridade. Você não ora quando você não tem mais soluções humanas. Você ora e busca a Deus, porque Deus é o teu alimento, Ele é a tua única saída, Ele é a tua esperança. Amém? Você está comigo aqui? Amém. Sabe, muitas vezes a gente se sente assim, desconectado de Deus. Quantos aqui já sentiram alguém como se fosse um aparelho fora da tomada? Eu já me senti assim várias vezes. Parece que a vida espiritual não vai para frente. Às vezes a gente quer orar e quer sentir a presença de Deus, e a gente está numa estação difícil. Cara, cadê a presença de Deus? Eu não estou sentindo. Como é que eu faço? Jesus, vem aqui. Parece que você está sozinho, parece que você está longe de Deus. Hoje eu quero te apresentar um método, né? Uma fórmula infalível, 100% de garantia que você vai encontrar Deus. Quantos querem aprender isso? Abra sua Bíblia em Mateus 6, versículo 6. Jesus diz assim: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e feche a porta. E orarás ao teu Pai que está em secreto. E teu Pai que te vê em secreto te recompensará. É algo extremamente simples que Deus está te pedindo. Qualquer pessoa consegue responder esse convite de Deus. Sabe? Nós precisamos entender
que se Jesus disse que o nosso Pai está no lugar secreto nos esperando, ele chegou lá na nossa frente, e o que eu preciso fazer? Eu preciso confiar que meu Pai está no meu quarto, e aí eu vou lá e fecho a porta, e pela fé eu acesso essa presença dele. O negócio é que a gente acha que o nosso quarto é o lugar mais improvável do mundo para Deus estar, porque no seu quarto você é você mesmo, no seu quarto você fica nu, no seu quarto você fica sem maquiagens, no seu quarto você fica sem máscara. Você é você mesmo. E é nesse lugar que Deus tem o seu coração 100% para Ele. Um homem de Deus escreveu um livro muito legal. Se você puder, procure, compre. Vai te fazer muito bem. O nome dele é Quem é Você Quando Ninguém Está Te Olhando? Esse livro, ele fala que o nosso caráter é revelado quando a gente não tem ninguém para prestar contas. Quando a gente está sozinho, realmente, a gente coloca para fora quem nós somos. Aqui na igreja, nós somos inspirados pela música, pela equipe de louvor, pelas luzes, a gente levanta as mãos, a gente chora, mas e quando nós estamos sozinhos? Qual é o nível da nossa fome por Deus? Qual é o nível da nossa sede por Deus? É nesse lugar que Deus quer nos encontrar. Um grande amigo meu, que é pastor de uma igreja muito forte no interior do Maranhão, ele disse que quando ele ficava sozinho, que quando não tinha ninguém perto dele, era a hora que a carne dele falava assim: alô, está na hora de pecar, ninguém vai te ver. É a hora de você pecar, ninguém está te vendo, ninguém está te enxergando. E ele disse que ele teve problemas seríssimos com pornografia e com pecados ocultos, porque lugar secreto para ele era sinônimo de está liberado para pecar. E depois que ele começou a caminhar com Jesus de uma maneira mais forte, ele disse que ao invés de ouvir aquele convite da carne, dizendo, vamos lá, vamos pecar, ele começou a ouvir o convite do Espírito Santo, dizendo assim, ei, você está sozinho, vamos adorar? Vamos me buscar? E ele disse, Daniel, a minha vida começou a sofrer uma grande revolução, quando eu entendi esse segredo do lugar secreto. Seu Pai está lá. E para chegar nesse lugar, é um lugar tão simples, é um lugar tão fácil. Feche a porta do seu quarto e entre lá. Você precisa acreditar que você vai receber essa chave, sabe? Uma chave pequena, mas que vai abrir um tesouro maravilhoso sobre a sua vida. Simples assim. Uma porta que se abre, uma porta que se fecha. Deus está lá esperando por você. É no lugar secreto que a gente conhece qual é o nosso potencial em Deus. Sabia disso? Muitas vezes nós estamos ali sem entender, né? A gente fecha a porta e a gente está diante da presença de Deus e parece que a gente está falando para as paredes, parece que a gente está falando palavras ao vento. Mas quando você toma posse dessa promessa de Jesus, fechei a porta do meu quarto e Deus está aqui, o próprio Deus está aqui, eu começo a mandar uma palavra para o meu espírito, eu começo a treinar o meu espírito, dizer para ele assim, responda à presença de Deus da maneira correta. E eu garanto para você, que se você começar a fazer isso, fechar a porta do seu quarto, dizer assim, eu não estou falando sozinho. Meu Pai está aqui, Ele está ouvindo a minha voz, e eu tomo posse dessa promessa, Jesus. Você disse que meu Pai está aqui ouvindo a minha oração, e que Ele vai me recompensar, dia após dia. O teu espírito, o teu homem interior, vai começar a responder a Deus de uma forma diferente, e você vai começar a provar coisas maravilhosas em Deus. Você crê nisso? Por exemplo, quando eu comecei a correr, estou precisando voltar, está voltando aqui esse músculo, está evoluindo o bíceps, ele está muito grande, preciso cuidar de outros músculos agora. Mas, primeira vez que eu corri 500 metros, parecia que eu ia ter um infarto. Meu Deus, 500 metros. Daí eu conheci um pastor, fui pregar na igreja dele e eu vi umas medalhas assim. Falei, cara, o que é isso? Ele falou, cara, eu corro maratona. E não é qualquer tipo de maratona que ele corria. Eu vi uma medalha que ele ganhou, ele correndo uma maratona num deserto. 40 quilômetros, debaixo de sol. Eu falei, caramba, cara, você tem um potencial muito grande. Ele falou, mas eu comecei igual você. Eu comecei correndo 500 metros e pensando que ia morrer. Ele falou para mim assim, Daniel, você não conhece o potencial do seu corpo, cara. Seu corpo ama correr. E eu fiquei pensando, não. Ele não ama correr.
Não tem jeito. Só que 500 metros, eu estou vendo gente falando assim, tá vendo? Deus está falando contigo, corre. Depois de 500 metros eu passei para 1 quilômetro. De 1 quilômetro eu passei para 2, né? E 3, 4, gente, daqui a pouco eu estava correndo 8 quilômetros sem parar, empurrando a cadeira de rodas da minha filha Laila. E eu disse, realmente eu não conhecia o meu potencial. Eu não sabia que aquele cara fraco, que quase infartou nos primeiros 500 metros, poderia correr 8 quilômetros empurrando uma cadeira de rodas. Da mesma forma, você acha que você não gosta de orar. Você acha que você não consegue desfrutar de um relacionamento com Deus íntimo, profundo. Isso é só porque você não conhece o seu potencial. À medida que você cultivar esse lugar no lugar secreto, à medida que você estabelece uma rotina, um hábito novo, gente, chega uma hora que o seu corpo pede para correr. É impressionante. Vai chegar uma hora que o teu espírito vai dizer, eu preciso orar, eu preciso mergulhar na presença, eu preciso de um lugar mais profundo, e você não vai conseguir mais viver sem isso. Por isso, cutuca alguém que está do seu lado e diga assim, você não conhece ainda seu potencial. O Senhor quer te mostrar o quão maravilhoso é caminhar na presença dEle. Vamos lá. Quem estabelece o lugar secreto como parte da sua rotina está construindo uma casa sobre a rocha. Olha o que Mateus 7, versículo 24 diz. Diz assim, ó, todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Mas ela não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. O que o Espírito Santo está falando para você hoje? Não adianta apenas ser ouvinte da palavra, frequentar a igreja e reter boas informações. Deus quer que você coloque isso em prática. Então, esse versículo, capítulo 7, é o complemento do capítulo 6. Jesus estava ensinando sobre a oração. Primeiro ele diz ensinou, né? Ele falou, sabe os fariseus? Não ora como eles. Não chegue na presença de Deus dizendo o que você consegue fazer. Mas, deixa eu te ensinar, você quer ser ouvido por Deus? Vai para o teu quarto, para esse lugar improvável, fecha a porta e ora. E agora ele está dizendo, se você praticar isso, você estará construindo a sua casa sobre a rocha. Quantos aqui querem força para vencer qualquer tipo de luta ou batalha? Jesus está dizendo, é isso aqui. Só que a gente acha que é uma coisa sobrenatural, mas é algo muito simples. Deus está te pedindo algo simples, mas que vai causar um grande impacto na sua vida. Uma vez, a minha esposa falou, amor, eu achei a casa, que a gente tem que comprar essa casa. Né? E a gente entrou naquele programa do governo, muito legal, é Minha Casa Minha Dívida. Né? E a gente conseguiu, então, comprar a casa. E aí me mandaram as fotos em 3D da casa, e eu falei, uau, muito legal, é a casa do jeito que a gente está orando, né? O jeito que a gente consegue pagar, pelo menos agora. Vamos lá ver a casa. Quando a gente chegou para ver a casa, tinha um buraco no chão, um monte de tijolos, pedreiros trabalhando, passando com um carrinho de mão para um lado e para o outro. E eu falei assim, cadê a casa que eu vi? Cadê aquela foto? Sabe? E o cara que estava me vendendo falou assim, daqui a 5 meses eu te entrego a chave da sua casa. Mas por enquanto ela está nos fundamentos. A nossa vida de oração é assim também. A gente olha para algumas coisas e fala, eu quero isso, eu quero esse lugar. Só que você esquece que existe uma jornada. E o fundamento dessa jornada é uma vida cotidiana, estabelecendo uma rotina. Eu vou buscar a Deus de uma forma intencional. Olha o que Jesus perguntou para os seus discípulos. Quem você diz que eu sou? Se hoje Jesus estivesse contigo e te chamasse para ir lá no Pais Coffee Shop, tomar um café e te perguntasse assim, quem você diz que eu sou? A tua resposta seria baseada numa experiência pessoal? Ou a tua resposta seria baseada naquilo que você está ouvindo da boca de outras pessoas?
Jesus levou os seus discípulos num lugar chamado Cesareia de Filipe. E levou eles num lugar chamado a Porta do Inferno. Gente, como é que era a Porta do Inferno? De um lado tinha um templo pagão, onde as pessoas entregavam sacrifícios humanos para um deus lá que eles adoravam. Do outro lado tinha o templo da deusa Diana, onde as pessoas faziam orgias sexuais, e assim era o culto deles. Então Jesus pega os seus discípulos e leva nesse lugar, literalmente a porta do inferno, e diz para eles: tem um jeito de vocês prevalecerem sobre isso aqui, tem um jeito de vocês vencerem isso aqui, mas primeiro eu preciso fazer uma pergunta: quem vocês dizem que eu sou? Mateus 16, versículo 13, diz assim: e tendo Jesus chegado a Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ou seja, o que o pessoal está falando sobre mim? E eles responderam: uns dizem que tu és João, o Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem também que você é um dos profetas. E aí Jesus aperta um pouquinho mais: e vocês que têm caminhado comigo? Perguntou Jesus: quem vocês dizem que eu sou? Então respondeu Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Glória a Deus. Quando Pedro responde assim, Jesus fala: cara, só tem uma pessoa que pode ter te mostrado isso. E essa pessoa é o meu Pai que está no céu. Pedro, você acabou de ter um encontro pessoal com o meu Pai, porque nem carne, nem sangue pode te mostrar isso. Ou seja, eu só vou saber realmente quem Jesus é no encontro pessoal com o Pai. Todo discípulo de Jesus precisa ter a sua própria revelação de quem é Jesus. Todo verdadeiro discípulo de Jesus não pode falar: eu acho que Jesus é aquilo que me falaram na igreja, eu acho que Jesus é aquilo que eu li, eu acho que Jesus é aquilo que aquele cara falou naquela live, não, eu acho que Jesus é aquilo que falaram naquele podcast. Não. O Senhor está te chamando para um lugar profundo, onde você vai ver a presença do Pai, vai ter um contato com Ele, e você vai saber quem Ele é, porque Deus te mostrou quem Ele é. Quem está comigo aqui? Todo verdadeiro discípulo precisa ter a sua própria revelação de Jesus. E a teologia tem um problema com essa palavra revelação, né? Porque revelação, segundo a teologia, a única que existe é a própria Bíblia, é a palavra de Deus, né? E eu concordo com isso. Então, quando eu falo que cada discípulo precisa ter a sua própria revelação, não é a sua própria interpretação da Bíblia, não é isso, mas é aquela experiência sobrenatural que você percebe coisas sobre Deus que você não tinha percebido antes. É nesse lugar que o Pai quer te levar. E sabe qual é a coisa mais maravilhosa? É que quando Pedro responde: eu descobri quem você é, Jesus, tu és o Filho do Deus vivo. Então Jesus olha para ele e diz assim: agora eu vou te falar quem você é, Pedro. Tu és uma rocha. Sobre essa revelação que você tem, eu vou edificar a minha igreja. Sabe, muitas pessoas elas andam perdidas na vida, perguntando: qual é o meu propósito? Qual é a vontade de Deus? Como é que vai ser o meu futuro? Se a tua vida tem uma interrogação, o que você precisa é conhecer a Deus. Quanto mais você conhece a Deus, mais Deus mostra para você quem você é também. Ele devolve para você a tua identidade. E esse senso de andar perdido, de não saber qual é o propósito da tua existência, vai embora quando você faz algo tão simples: buscar a Deus no lugar secreto. Eu acho interessante que nem mesmo o discipulador de Pedro pôde mostrar para Pedro o que só um contato pessoal com o Pai mostraria para Pedro. Jesus, 100% homem e 100% Deus, ele não quebrou esse princípio, mas ele esperou que Pedro tivesse um próprio contato com o Pai. Irmãos, o que é isso? Nem mesmo os melhores conselheiros, nem mesmo a melhor igreja do universo pode dar para você aquilo que você vai encontrar numa vida íntima com Deus, no lugar secreto. Quem está comigo aqui? Quem está entendendo o que Jesus está falando? O profeta Oséias, em Oséias 6, versículo 3, ele diz assim: conheçamos
e prossigamos em conhecer ao Senhor. O que ele está explicando? Conhecer a Deus é mais ou menos assim: eu conheço a Deus hoje, mas amanhã existe uma porção maior, e eu agarro essa porção maior, e depois de amanhã existe uma porção maior, e depois, no próximo dia, existe algo novo. Você sabia que os anjos estão de eternidade em eternidade diante da face de Deus, diante do trono de Deus, cantando santo, santo, santo? O que é isso? Eles olham para Deus e respondem à adoração. Eles olham de novo para Deus, ficam perplexos com a sua beleza, com a sua santidade, e respondem de novo. Então, a vida com Jesus não é mais ou menos assim: eu conheço Jesus e depois a coisa vai esfriando. Não. Jesus te chama para uma novidade de vida. Sabe, eu lembro de uma história quando eu era bem novinho convertido. Eu tive um encontro com Jesus aos meus 15 anos de idade. Foi um tempo muito especial. E aí eu comecei a pedir oportunidade na igreja para cantar, né? Eu descobri que eu podia cantar, e aí eu chegava na igreja, domingo de manhã, entregava uma fita cassete. Quem é do tempo da fita cassete aqui? Revela a idade aí, vai lá. Aleluia, né? E aí, cara, o que você fazia? Você entregava para o cara. Você pegou essa época, pastor Esther? Entregava para o cara da mesa de som, o cara colocava lá, e você subia e dizia assim: salve os amados irmãos com a paz do Senhor. Quero agradecer pela oportunidade. E o cara soltava a fita. De vez em quando a fita dava aquela engasgada. Aí você esperava, o cara fazia assim, pegava uma caneta Bic, colocava na fita e aí você, para não passar vergonha, você falava assim: peça à igreja que fique em espírito de oração. Aí baixava a cabeça, tipo a senhora, enquanto a minha vergonha está passando. E eu lembro que nesse dia eu cantei uma música. E, cara, eu estava sentindo a presença de Deus, eu estava chorando. E aí, no final da música, eu dei aquele grito assim: aleluia! Quando parou, estava todo mundo assim, igual vocês, me olhando. Era uma igreja muito, muito religiosa, muitos anos atrás, aqueles bancões de madeira. E aí todo mundo ficou me olhando assim, disse: o que esse menino está fazendo chorando aqui, né? Aí eu entreguei o microfone com vergonha e falei: agradeço, irmão, a oportunidade. E desci chorando, sem saber o que estava acontecendo comigo. Lá embaixo tinha um irmão, me abraçou e disse assim: como é bonito ver um jovem na presença de Deus, cheio de espinha na cara. Oh, meu Deus, podia estar fazendo qualquer outra coisa, mas está aqui domingo de manhã adorando Jesus, que lindo. Aí eu disse assim para ele: irmão, me fala o que é isso que eu estou sentindo. Ele disse: ah, meu querido, isso é o primeiro amor. Aí eu fiquei naquela coisa, adolescente, né? Falei: cara, se esse é o primeiro, quando eu chegar no segundo, no terceiro, no quarto, vai ser muito forte. Aí ele deu aquela risada e falou: ah, não, irmão, fica tranquilo. É os primeiros dias com Jesus, mas não se preocupe, daqui a pouco você vai ficar igual a gente. Eu olhei para a igreja, aquele pessoal desanimado. Eu subi na minha bicicleta. Fui para casa frustrado, falando assim: Jesus, será que a vida contigo é uma lua de mel e a gente passa pela lua de mel e depois fica aquele casamento sem graça? Será que é isso? E Jesus disse: não. Conheça e prossiga em conhecer. Não é sobre religiosidade. O primeiro amor, ele não acaba, ele não se extingue. Quanto mais você tiver fome, mais eu vou me revelar para você, Daniel. Amém? Vamos lá. Deixa eu falar um pouquinho sobre o pão que alimenta no deserto. Chegou uma época, quando o povo de Israel estava peregrinando no deserto, que Deus disse assim: Moisés, eu vou agora começar a entregar para vocês, todos os dias de manhã, um pão chamado maná. E lá, ele colocou uma prova. Quem saísse da sua tenda e fosse buscar o maná de manhã cedo, estava mostrando para Deus, nessa atitude muito simples, que amava a Deus. Olha o que está escrito aqui, Êxodo 16:4. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu, e o povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova, para saber se seguem ou não as minhas instruções. Gente, nós também somos peregrinos aqui.
Da mesma forma que o povo precisava de um alimento sobrenatural no deserto, nós precisamos de um alimento sobrenatural aqui, agora. A nossa pátria é a eternidade. Nós estamos aqui de passagem, como peregrinos, amém? E o maná para nós também está disponível, que é a palavra de Deus. Então, aquilo que alimenta o mundo não serve para você. Não consegue mais preencher a sua alma, é por isso que você está aqui. Porque você provou do pão do céu e você quer mais disso. Você lembra de Daniel na Babilônia? Lembra o que foi que aconteceu? Levaram ele para a Babilônia junto com seus amigos e chegaram lá e falaram assim, olha, agora você vai comer dessas iguarias do rei, você vai se alimentar disso. Ele disse, não. A comida da Babilônia não consegue me preencher. Mas, cara, se você não comer disso, eles vão me matar. Ele falou, vamos fazer uma aposta então. Volta daqui 1 mês. E se eu e meus amigos não formos os mais saudáveis aqui, os mais formosos, eu passo a comer desse alimento da Babilônia. E voltaram lá, e eles eram os mais formosos. Sabe por quê, irmãos? Porque quem se alimenta do pão do céu, vive uma vida formosa. Cara, eu vou te falar uma coisa. O que alimenta a cultura do mundo não é para você mais. O seu espírito está pedindo por algo maior, que é a presença de Jesus. Agora, existe uma prova que está diante de você. O povo começou a se levantar de manhã e ia buscar o maná. Passou o primeiro dia, segundo dia, 1 mês buscando maná. Alguém teve uma grande ideia. Cara, vou fazer a marmita gospel. Por que levantar todo dia de madrugada para pegar maná? Talvez um outro empreendedor falou assim, vou fazer o iFood do deserto. Fique na sua cabana, meu amigo. Eu pego para você o maná e levo para você de jumento. Vou lá, ou camelo, sei lá. E aí o que aconteceu? Os caras foram lá, vamos supor, numa segunda-feira, falou assim, terça-feira eu não venho. Colocou o maná para segunda e para terça. Sabe o que aconteceu na terça-feira, quando eles abriram a marmita gospel? O maná estava podre. E não estava apenas podre, mas cheirava mal e saía aquele bicho, sabe aquele bicho de lixo? No Maranhão a gente chama aquele de tapuru, aquele negócio feio. Me diz uma coisa, como é que uma coisa pura que veio do céu pode apodrecer? Será que no céu não tem controle de qualidade? Deus estava dando um negócio que ia apodrecer tão rápido assim, como é que é isso? Não tem a ver com isso, gente. Deus permitiu que aquilo apodrecesse para dizer ao povo, vocês precisam confiar em mim dia após dia. Vocês precisam se alimentar de mim dia após dia. E sabe por que você não pode ficar com essa mensagem de domingo e tentar fazer com que ela seja seu alimento segunda, terça, quarta, sexta, sábado, até o próximo domingo? Porque o Senhor quer que você dependa dele todos os dias. Sair da sua cabana, sair do seu lugar de conforto e buscar a palavra de Deus diariamente, buscar a Deus num lugar secreto, é uma verdadeira prova de que você ama a Deus, de que eu amo a Deus. É algo muito simples, como esse desenho do meu filho. Mas aqui, irmãos, é tão fácil a gente levantar as mãos, orar, adorar, chorar. Existem tantas coisas que fazem com que a gente se emocione, as pessoas cantando alto, as luzes, a tela de LED. Aqui é maravilhoso. Mas é no secreto, é quando a gente não está com vontade e a gente vai, é quando a gente não está com vontade e a gente persiste um pouco mais, é nesse lugar que a gente está dizendo o verdadeiro eu te amo para Deus, nesse lugar, sabe, o maná precisava ser colhido antes do calor do dia. Se o sol do deserto batesse sobre o maná, ele derretia, ele não prestava mais. Então as pessoas tinham que levantar cedo, antes do calor do deserto, e colhia a porção necessária, né? Então, qual é a aplicação para nós hoje? Tem um homem de Deus chamado John Bunyan, que ele diz assim, aquele que foge de Deus pela manhã, dificilmente o encontrará no restante do seu dia. Se eu não coloco Deus na minha rotina logo cedo, eu posso perdê-lo durante o restante do meu dia. Então, o maná, ele deve ser o primeiro alimento espiritual. A primeira coisa que você vê.
E eu fiz uma atitude muito simples que está me ajudando demais. Eu deixei de carregar o meu celular no quarto. E passei a deixar o meu celular carregando fora do quarto. Porque era impressionante. Eu levantava de manhã, batia a mão ali e já buscava redes sociais, e-mails. Daqui a pouco estava olhando as mensagens no Instagram. Daqui a pouco esquecia de Deus. Passava a manhã inteira. Mas quando eu comecei a fazer essa atitude tão simples, baseado nessa frase de John Bunyan, eu comecei a encontrar Deus não apenas de manhã, mas estar conectado com Ele o dia inteiro. Deus te convida para estabelecer Ele num lugar de honra. Eu sei que é difícil. A gente está falando da sua rotina e o paulista, ele acorda cedo para trabalhar, ele pega trânsito, ele pega metrô, ele leva as crianças para a escola. Gente, realmente não é uma coisa fácil. Mas se você estabelece isso, você enxerga isso como uma semente, você vai colher bons frutos. E a Bíblia diz que cada um devia colher a porção necessária para aquele dia. Qual é o tamanho da fome? 1 maná? 2 manás? 3 manás? Sabe, eu te pergunto, qual é o tamanho da sua fome por Deus? Será que tem alguma coisa tapeando a sua fome por Deus? Né? Alguns inimigos da fome por Jesus, por exemplo, entretenimento, redes sociais, palavras torpes quando você fica gastando tempo falando bobagem, preguiça, pecados ocultos que você não confessa, tentações que você não confessa, tudo isso vai roubando a tua atenção e vai tapeando a sua fome, como aquela criança, sabe? Aquela criança que está comendo o bolo de chocolate antes do almoço, e a mãe está dizendo, não come, vai parecer que você está nutrido, mas é tudo mentira, você vai ficar fraco. Deixa eu te falar, presta atenção no que é importante. O que é o maná hoje, gente? Abra sua Bíblia aí em João 6,48. Diz assim, eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram do maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer de mim, não terá fome, viverá para sempre. E este é o pão, a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Sabe o que é o maná hoje? É a própria presença manifesta de Jesus. E assim como no deserto as pessoas tinham que sair da sua tenda e colher a porção necessária para o seu dia, o Espírito Santo está falando para nós, todos os dias eu quero que você colha a porção necessária de Jesus. Todos os dias eu quero que você entre nesse lugar de intimidade, que você me busque, que você coma da minha palavra, que você coma da minha presença. Sabe? Existem alguns níveis de comer dessa pessoa de Jesus. Ler a Bíblia é um nível. Meditar na Bíblia, pegar um texto e ficar ruminando ele durante o dia, orando ele durante o dia. Estudar a palavra de Deus, infelizmente o índice dos cristãos que estudam a Bíblia é baixo. Aprender a interpretar os textos bíblicos, para que você não seja enganado. Gente, existe um espírito de engano na nossa geração hoje muito forte. Sabe? Existem pessoas com toda a boa intenção, mas estão pregando heresias. Se você ouvir aquilo, se você não souber interpretar aquilo, se aquilo é real ou não, você vai cair no engano. E a maior estratégia do anticristo é essa. A Bíblia diz que a mentira vai ser tão bem elaborada que muitos dos santos serão enganados, muitos escolhidos de Deus serão enganados. Então, quando Jesus está te falando assim, vai orar, vai me conhecer no lugar secreto, vai meditar na Bíblia, vai estudar, Ele está protegendo o seu coração. E aí você aprende a aplicar os princípios da palavra de Deus. Todo discípulo precisa fazer isso. Toda pessoa que ama Jesus, que confia em Jesus, que entregou seu coração para Jesus, precisa ter uma rotina disso. Eu gosto de falar uma coisa sobre a disciplina do amor. O que é a disciplina do amor? Né? Na nossa vida, a gente não pode amar só de palavras. A gente precisa estabelecer na nossa rotina algumas coisas. Né? É como aquele marido que viu a esposa lavando as louças, aí disse assim, amor, eu te amo tanto. Aí ela olha para ele e fala assim, me ama, então me ajuda a lavar a louça aqui. Toma uma atitude.
né? Disciplina do amor é tipo assim: eu amo você, Jesus, por isso eu te coloco na minha agenda. Jesus, eu te amo, por isso eu vou separar esses dias para te buscar. Jesus, eu te amo e por isso eu vou investir tempo lendo quem é você, estudando, me alimentando de quem é você. Mas o nosso corpo não gosta das disciplinas, né? Esse final de semana eu estava lá em Curitiba e a gente saiu para almoçar e o pastor levou o filho dele, 12 anos, bem gordinho, gosta de comer. O pai dele foi falando assim: Daniel, você quer ir na churrascaria? Aí ele olhava para mim e fazia: ou você quer ir no sushi? Aí ele disse, falou: cara, mas tem um restaurante italiano. Aí ele fez assim, tipo, vai, tio, escolhe esse. E a gente estava lá comendo e tal. Ele falou assim: cara, eu tenho que mostrar para vocês aqui uma lista dos meus inimigos a serem derrotados. Gente, quando eu olhei para a lista, tinha mais ou menos uns 15 restaurantes que ele queria ir, 15. Ele falou: cara, tem um lá em São Paulo que é meu sonho e é um rodízio de mini hambúrgueres. E ele ficou falando para mim dos restaurantes que ele queria ir. E aí chegou a sobremesa, eu falei: cara, não vou comer a sobremesa, eu estou de dieta. Ele olhou para mim e falou assim: tio, eu vou te falar uma coisa, dieta não vale a pena. Você vai deixar as pessoas ao seu redor felizes, mas tu vai ficar triste. Eu olhei para o pai dele e disse assim: isso é um filósofo, rapaz, isso é um poço de sabedoria, investe esse menino. Acabei me lascando lá e comi sorvete pra caramba, por causa disso. Toda disciplina boa vai gerar bons frutos, bons resultados para nós. E você pode achar que é uma bobagem fechar o seu quarto, ou fechar a porta do seu quarto, mas é a maior chave para revolucionar a sua vida com Deus. Eu quero, para encerrar, te falar 2 segredos do lugar secreto. E se você puder, por favor, compre um livro chamado Segredos do Lugar Secreto, de um cara chamado Bob Sorg. É maravilhoso. E ele diz que o segredo de fechar a porta é ter aquela atitude de fé, de que eu estou fechando a porta do meu quarto e eu estou ativando o meu espírito para crer: o meu Pai está aqui. A presença de Deus está aqui. Gente, esses dias eu tive um encontro com Jesus tão lindo no meu quarto, sabe? Orando e adorando, e a presença de Deus veio. Gente, é tão maravilhoso. Só que esse primeiro segredo vem acompanhado de um segundo, que é o segredo de semear. O que é o segredo de semear? É você entender que você está fazendo um investimento. Não são todos os dias que você vai acordar com vontade de fazer jejum. Não são todos os dias que você vai acordar com vontade de orar. Na verdade, você vai acordar querendo dormir mais. Essa é a verdade. E o Bob Sorg, ele fala assim, gente, um dos caras mais íntimos de Jesus que eu conheço, ele diz: gente, a maioria dos meus dias de oração são dias simples, são dias comuns, só que Jesus escolhe alguns dias para me abraçar. Ele escolhe alguns dias para transformar a minha vida, ele escolhe alguns dias para me chacoalhar. Olha o que a palavra de Deus diz aqui em Gálatas 6, versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ele colherá. Porque quem semeia para a sua carne, colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo nós colheremos, se não desanimarmos. Você pode dizer glória a Deus? Cara, esse é o segredo de entender assim: eu estou semeando no meu espírito. Eu estou semeando no meu espírito e eu vou colher. Essa árvore vai crescer e ela vai dar frutos. Sabe, você pode começar achando que está falando para as paredes, como aquela foto da casa que você recebeu, né? O arquiteto mandou, você achou maravilhoso, quis morar naquele lugar, mas você está construindo o fundamento. Você está investindo no seu futuro. Você está colocando a sua casa, a sua vida espiritual, na verdade toda a sua vida, em cima de um alicerce inabalável. Então, não aceite os pensamentos de que você está perdendo tempo, que aquele tempo de meditação parece que não vai te levar a lugar nenhum. Se você ficar desmotivado, você vai perder
o sentimento de emergência e você vai começar a negligenciar o lugar secreto. E Deus não te chamou para você negligenciar esse melhor lugar do mundo. O Senhor quer que você aceite esse convite. Deus está te convidando para estabelecer um novo hábito na sua vida, aprender uma coisa nova. Quem semeia um ato vai colher um hábito, e quem semeia um hábito colhe algo no seu caráter. Eu te garanto que vai chegar uma hora que você não vai conseguir deixar para trás a sua vida de oração, porque ela vai ser não apenas parte da sua vida, ela vai ser a sua própria vida. Quantos aqui se lembram de um rei chamado Josafá? Depois procura a história de Josafá em 2 Crônicas. Esse rei, ele foi atacado por 3 inimigos ao mesmo tempo. 3 grandes exércitos ao mesmo tempo. A Bíblia diz que quando os espias chegaram para ele e falaram assim: rei, é o seguinte, estão vindo os 3 maiores exércitos, e eles estão vindo contra nós, eles estão há 2 dias apenas para chegar aqui, e eles vão destruir com a gente. Eles são gigantescos, é um mar de gente armada vinda para cima de nós. E era um povo estratégico, um povo que estava com a faca nos dentes, odiando o povo de Deus. E a Bíblia diz então que Josafá tomou uma atitude que qualquer comandante de exército ia rir na cara dele. Se alguém falasse, talvez para o presidente da Ucrânia: olha, a solução aqui é proclamar jejum, é chamar o povo para oração, é dizer para o povo ir para o templo e ficar de joelhos e se consagrar. Foi isso que ele começou a fazer. E aí ele falou assim: além do jejum, além da oração e além da gente estar aqui reunido no templo, Josafá disse assim: vamos começar a adorar a Deus. E a Bíblia diz que eles começaram a adorar a Deus e levantar suas vozes em adoração, em louvor a Deus com os instrumentos. De repente o Espírito de Deus veio e levantou uma pessoa em profecia. E aquela pessoa foi tomada pelo Espírito Santo e disse assim: ouçam, ó meu povo, nessa batalha vocês não precisarão batalhar, porque a minha presença vai adiante de vocês, e a minha presença vai guerrear por vocês. Então aquele mesmo profeta disse: Josafá, pega o teu exército, alinha o teu exército, ou seja, tudo que você pode fazer humanamente, faça. E ele disse assim: agora pegue a arca de Deus, que representa a presença de Deus, coloca na frente do exército. E Josafá pegou todos os cantores, levitas, os adoradores, colocou na frente do exército. E a Bíblia diz que eles começaram a marchar para aquela guerra, totalmente despreparados, porque eram 3 contra 1, 3 exércitos gigantescos contra um exército pequeno. E eles começaram a louvar a Deus. Eu fico imaginando os exércitos chegando perto um dos outros, e os caras sorrindo, falando assim: esse povo é louco, eles vêm para guerrear conosco com música. O que é isso? O que eles estão fazendo? E a Bíblia diz que enquanto eles cantavam, veio uma grande fumaça e encheu o vale onde ia acontecer a batalha. E a Bíblia diz então que os inimigos ficaram confusos entre si, e eles começaram a se matar uns aos outros, achando que estavam guerreando com o exército de Israel, e eles começaram a cortar a cabeça uns dos outros, e eles começaram a se matar. Quando Josafá disse: parem a música, vamos para a guerra agora. Quando a poeira baixou, ele só viu milhares e milhares de corpos mortos no chão. Deus já tinha vencido a batalha, a presença de Deus já tinha destruído o inimigo. E Deus disse assim: agora teu único trabalho, Josafá, é pegar o teu exército, vai lá embaixo e pega os presentes que eu deixei para você, pega as bênçãos, pega o tesouro, vai lá. E a Bíblia diz que eles passaram mais do que 3 dias pegando os despojos de guerra, e eles não conseguiram levar tudo, tiveram que deixar coisa para trás. Meus amigos, a presença de Deus não é um paliativo, a presença de Deus é a chave para vencer todas as batalhas. A presença de Deus é o que você precisa. O Senhor está te convidando para colocar a adoração na frente do teu exército. Vamos ficar de pé nos nossos lugares.
Se você puder levantar as suas mãos na presença de Deus, com seus olhos fechados, com suas próprias palavras, comece a levantar a adoração ao Senhor. E eu oro, Espírito Santo, para que você nos convença que está na hora de um novo passo, de um novo compromisso com a sua presença, porque é dela que nós precisamos. É dela que nós precisamos. Então eu te peço, Espírito Santo, vem nesse lugar, nos enche de fome, nos enche de sede pela sua presença. Nós queremos mais de ti.